As faladeiras, cá estamos nós, mulheres que gostamos de falar, mulheres que gostamos de informar, conectar, inspirar, aprender e compartilhar com você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando agora, você que veio a convite da nossa convidada de hoje. Aproveita e já se inscreve aqui, ajuda a gente, porque a gente que é produtor de conteúdo, faz muito sentido ter pessoas nos acompanhando. Então, fiquem à vontade para seguir este canal. E recebendo aqui hoje, gente, uma mulher encantadora, doce. Ela traz, assim, simplicidade ao falar. E ela traz muito amor e encantamento com as coisas que ela traz na vida dela, na jornada dela, né? E nós vamos falar sobre muitas jornadas aqui, porque a vida é uma grande jornada, certo? Seja bem-vinda, Terezinha. Seja bem-vinda ao Conexão. Seja bem-vinda à Casa Rosa. Seja bem-vinda à minha vida. Gratidão, que coisa mais linda! Seja feliz onde você está e marque com presença a sua presença. E Vivian é presença, Vivian é esse aconchego. Se você ainda não conhece o trabalho da Vivian, a conexão delas, a Casa Rosa, vem tomar um cafezinho porque é sensacional. Eu estou muito honrada de estar hoje conversando com você, mostrando para quem está aí do outro lado o que é viver na conexão de ser quem somos. Uau, que lindo, né? Já começou reflexivo, né? Vocês perceberam que o negócio aqui é diferente hoje. Quem é a Terezinha? A pergunta mais, assim, a primeira pergunta do nosso podcast sempre vai ser essa. Quem é a Terezinha? A Terezinha Correia é uma menina, uma moleca que gosta de brincar, escolher se divertir. E eu, Terezinha Correia adulta, gosto de realizar os sonhos da minha menina e ser feliz, sendo presença, clareza, consciência, permissão. E dentro desse contexto, eu sempre digo que o mais importante é a gente ter consciência do que somos, onde queremos chegar e qual caminho precisamos caminhar para chegar onde escolhemos estar. Então, a Terezinha é uma menina que gosta de fazer, de criar, de produzir. É alguém que, desde o princípio, escolheu ter muitas coisas. E eu digo para todo mundo que quando você escolhe Deus, o universo, o seu mentor, o seu anjo de guarda, quem você acredita, ele manda para você a realização daquilo que você escolhe viver, ser, ter, conhecer e saber. Então, quando eu era criança, eu sonhava ser professora e comecei a ser professora aos 15 anos, porque na minha cidade, lá no Maranhão, a gente não tinha muitas pessoas para esse trabalho. Então, eu comecei ainda estudante e fui até hoje professora. Tenho 27 anos já de carreira dentro da educação. Meu sonho também era casar. Casei, tive 3 filhos que já devolvi pro paraíso, né, pro universo, para Deus. E em seguida veio outro sonho, que era ser psicanalista. Fiz psicologia 2 anos, não gostei, pelo fato de ser um estudo mais voltado para o comportamento. E eu achava assim que o comportamento ele modifica com as minhas escolhas, modifica com o lugar onde eu estou, com as pessoas onde eu estou, e que realmente só o comportamento não era muito. Então eu queria algo mais, mas eu não sabia o que era. E depois veio o desejo em 2017 de estudar psicanálise. Eu recebi um convite muito importante de 2 amigas de trabalho e eu fui. E em 2019 a gente já tinha concluído a psicanálise e dali para cá eu tenho me realizado como psicanalista. E dentro desse interim eu também tive a oportunidade de conhecer a Barra de Axis num período para minha família muito, muito difícil, onde meu irmão passou por um trauma profundo. E nesse contexto eu perguntei para ele: meu irmão, você deixa eu quebrar todas as barreiras do meu profissionalismo e atender você como psicanalista? Ele: não,
a minha dor eu não dou para ninguém. Nem para psiquiatra, nem para psicólogo e muito menos para você. E eu conversei com o meu psicanalista que eu estava disposta a quebrar o meu diploma, meu certificado, para poder ajudar o meu irmão a sair do contexto que ele estava, de dor. E drama, e trama, e conflito, e tudo que vocês imaginavam. Porque o processo que ele passou foi muito, 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 muito horrível, tenebroso. Então, o meu professor falou assim, Terezinha, você não pode atender ele como psicanalista, porque tem o laço emocional. Então, eu te proíbo e não aceito você quebrar os seus sonhos. Mas aquilo doía. E aí, eu tava namorando com a barra de Axis, e eu conversando com uma facilitadora, ela falou assim, Terezinha, como facilitadora, você pode sim tirar o seu irmão desse lugar. E faça a barra de Axis e vá com tudo que você quer, com toda a força que você tem, e você vai tirar seu irmão desse conflito, desse drama, dessa dor mental. E fiz a barra de Axis, que foi assim um outro pontapé muito bom, muito bacana dentro da minha carreira profissional. E eu cheguei lá e falei pro meu irmão, mano, você que tá sem dormir 2 meses, deita aqui pertinho de mim que eu vou fazer uma massagem na sua cabeça para você relaxar. E ele falou assim, só uma massagem? Eu digo, só uma massagem. E aí, quando ele deitou, eu fiz a liberação de 32 pontos na cabeça dele, liberando todos os dramas, conflitos, dores, insônia, tudo que ele estava vivendo naqueles 2 meses, né? E aí ele dormiu por 2 horas. E eu fiquei lá ativando os pontos com mais intensidade. Calma, não dura 2 horas a terapia, só são 40 minutos a 50. Mas eu fiz com mais tempo porque ele estava 2 meses sem dormir. E aí ele dormiu, a minha mãe falava assim, agora de noite ele não vai dormir, mãe? Tem 2 meses que ele não dorme. Então assim, eu apliquei a barra de Axis no meu irmão por 15 dias. E aí quando veio o julgamento, o processo, né, do julgamento do dilema que ele tinha passado, ele teve consciência, clareza, permissão para falar com muito detalhe de fatos que não teve como o juiz dizer que ele não era a vítima da história, porque o rapaz do fato que aconteceu dizia que o meu irmão era o culpado. Entendi. Então, o que aconteceu? Os detalhes que veio... Como você trabalhou isso nele, ele teve o quê? Essa lucidez. Lucidez. Exato. E aí ele teve também a clareza para poder falar sem se enganar. E deixar que as emoções atrapalhem, né? Isso. Porque numa situação dessa, muitos pecam pela emoção. Né? É verdade. Então... Resultado desse dilema, meu irmão hoje é tão feliz quanto eu, que ele era feliz maravilhosamente, um menino amoroso, carinhoso, e que nós, eu, meu irmão, nós somos filhos de um casal que já tem 68 anos juntos. Que lindo! Nós somos 10 filhos, então um é uma colmeiazinha, todo mundo um pelo outro. Então, eu falo que o meu irmão, nessa situação conflituosa, ele me deu a certeza de que eu estava no caminho certo e que a barra de Axis é uma ciência ainda pseudo, mas ela traz muito para a realidade daquilo que a gente quer viver, que é equilíbrio, bondade, paz e calma, clareza, consciência, e está em conexão com o nosso corpo. Então, o meu irmão teve isso com a barra de Axis. E depois, no 2º, 3º, 4º dia, ele falou assim, Terezinha, você é esperta. Você não fez só uma massagem em mim, o que você estava fazendo? Aí eu peguei e falei para ele. Fui contar, né? Aí eu contei. Então, a terapia da barra de Axis, ela traz isso pra gente, essa consciência, essa expansão. Contudo, a Terezinha Correia, ela, ao chegar em Cuiabá, ela teve medo, teve falta de confiança, ficou sem trabalho, sem amigos, sem a família. E isso foi um dos lugares mais difíceis que eu já passei. E quando foi isso?
2005. Então, em 2005, eu tive o abandono do meu eu. Porque até 2005, eu tinha uma vida estruturada, eu tinha uma cidade inteira me admirando, eu era a filha do agricultor que consegui me formar na faculdade, que eu mesmo fiz com que ela fosse a minha cidade. E trabalhei no município como professora concursada, trabalhava na melhor escola particular da cidade. Então, a Terezinha Correia, ela tinha todos os olhares. Tinha uma história, tinha uma estrutura, tinha um caminho, né? E aí, de repente, você vem para um outro lugar. E aí, medo, insegurança, não conheço ninguém, como que eu vou, para onde que eu vou, como que começa, né? Aquela coisa assim, o que eu vou fazer aqui? Às vezes as pessoas falam, né? As pessoas estão muito surtadas, muito cheias de coisas na cabeça, como a maioria tá hoje, né? E aí as pessoas falam bem assim, por onde eu começo? Ou então tá tão bitolada de coisa, fala, olha, Vivian, tem hora que dá vontade de eu sumir, de eu ir para um lugar novo que eu não conheço ninguém e começar do zero. Eu falei, você tem noção do que é começar do zero? Exatamente. Tudo bem que você vai com as suas expertises, você vai com as suas habilidades, você vai com os seus sentimentos. Mas você tem noção do que é começar do zero num lugar que você não conhece ninguém? É possível? Não é claro que é. fácil. Claro que é. Mas não é uma coisa assim mágica, né? Página em branco, em zero. Não, não é assim que funciona. Não é. Recomeçar não foi fácil. Não, Mas foi possível. foi. Com certeza. Dentro desse recomeçar, já vou fazer uma pergunta para você, né? Já que você trouxe aí um breve relato da sua existência e uma resposta, e você foi fantástica no que você trouxe. Faladeira. Por que será que esse nome, né, gente? Olha só, né? Faladeira. Você sabia que este quadro é uma curiosidade para você que nos assiste? Esse quadro não começou com esse nome? Quando a gente começou com essa brincadeira de podcast aqui, como na minha vida, tudo acontece depois que o nome é criado. Quase tudo aconteceu assim. Começamos ali com o movimento de gravar lives. O meu trabalho, comecei a gravar lives porque eu tinha que ir pro digital. Eu tinha essa resistência pro digital, porque eu gosto disso daqui, ó. TikTok. Eu quero estar junto, eu quero abraçar, eu quero conversar, eu quero tomar café. Essa sou eu, né? E aí, tem que ir pro digital. Tem que estar no digital. Falar, gente do céu, legal postar uma coisinha ou outra de vez em quando, mas não, tem que ser intencional. Tem que ter estratégia. Que coisa chata. Tem que fazer vídeo. Eu falei, meu Deus. Falei, então tá. Como é que eu vou fazer esse negócio de vídeo? Fazia um story aqui, outro ali. Falei, precisa fazer alguma coisa. Fazer live. Eu comecei a fazer live. Aí, de vez em quando, eu falava, pra quebrar um pouquinho o gelo, vou convidar alguém. Aí chamei uma amiga pra vir um dia, fez uma live comigo. Chamei uma outra pra vir no outro dia, fez live comigo. Aí eu recebi uns 3 feedbacks assim. Vamos fazer outra live daquela? Adorei fazer a live com você. E aí você tem que começar a ouvir o que o teu cliente fala, ouvir o que teus amigos falam, ouvir o que as tuas pessoas falam, né? Eu falei, você gostou de fazer live comigo? Gostei. Falei, então tá. Aí comecei a anotar isso. E aí eu fui percebendo que as pessoas gostavam. Falei, olha, isso dá pra virar uma coisa melhor. Dá pra melhorar. Cheguei pro Hugo e falei, o que você acha de a gente fazer um quadro que eu vou entrevistar as minhas mentoradas, as minhas alunas, as minhas, né, enfim, minha turma ali da minha comunidade. Aí eu vou lá, na casa dela, ou no salão dela, ou na loja dela e faço esse bate-papo lá. Daí você grava. Ele, então tá bom. Aí a gente começou a fazer. Daí eu inventei um nome, daí é fácil, né, ser rapidinho. Inventei, criei uma logo, colocamos na internet. Funcionou. Começou a ficar legal. Mas dava muito trabalho. Porque a gente não sabia fazer. Então demorava pra editar, demorava pra gravar, tudo demorava. Beleza, começamos a fazer. Eu falei pro Hugo assim, tá muito difícil esse negócio da gente ir até as pessoas. Falei, se a gente gravar aqui? Aí a gente fez uns testes aqui, fizemos lá na outra sala, muito eco, muito barulho, tem interferência. Aí ele ligou pra um amigo que mexia com acústica. Falou, vamos fazer nessa sala aqui, que essa sala aqui ela é mais fechadinha, ela tá mais tranquila pra fazer. Ele fez a parte acústica. Aí fomos montar. Aí cata a mesa de um lugar, cata painel do outro lugar, cata a televisão do outro lugar, compra microfone na internet, compra não sei o que, compra filmador. Começamos. Ficou 1 ano nesse processo. 1 ano, até conseguimos. Aí montando. Aí inventei o nome e comecei. Não sabia que existia o tal do podcast. Não sabia, nem ouvia. Aí comecei a gravar. Tinha um outro nome, chamava Talk Coffee com Vivian Carla. Tinha até o cartãozinho, assim, programa de TV, sabe? Legal. Assim, que a gente vai pra longe, né? Sim. Até fazer caneca, mandei fazer os cartõezinhos, tudo. Aí começou um tal de podcast pra cá, podcast pra cá, podcast pra cá, podcast. Falei,
Eu falei, o que é isso? Como que é? Eu falei, deve ser uma coisa, né? Estrutural ali, filmei. 2 microfones, uma televisão no fundo, só que tá pronto. Só que eu chamo de outro nome. Falava que era um quadro no YouTube. Eu falava, é um quadro no YouTube que eu tenho. Eu falava, não, vai virar podcast. Aí eu fui, só fiz a transição. Também não tinha nome. Podcast do QA do Conexão. Podcast QA do Conexão. Aí eu falava assim, gente, aí a gente foi começar a fazer as brincadeiras das artes. Vamos colocar como? Convidadas da semana? Falei, não, foi assim, as faladeiras da semana. Fechou. Quem que vai ser as que vão falar essa semana? Aí ficou as faladeiras da semana. Aí todo mundo que vinha falava, eu tô nas faladeiras. Aí eu falei, pronto. Pegou. Cheguei e falei, Bárbara, é as faladeiras, vamos fazer uma logomarca, vamos trabalhar, e esse nome virou as faladeiras, e pronto, e pegou. Você vê que o nome que escolheu a gente, não foi a gente que escolheu o nome. Né? Exatamente. Falando de faladeiras, falando de mulher, fazendo esse breve relato aí, pra você que não conhecia, isso daí é cultura, gente, isso é cultura. Absorvam o conhecimento do porquê faladeiras. Caminhar com outras mulheres. Vamos falar sobre isso, porque esse é um caminho que você também tem feito, né? Sim. Ter pessoas, ter outras pessoas que te ajudam. A gente fala muito em mulheres, mas a gente sabe que tem homens também que nos norteiam e nos ajudam. Mas como o empreendedorismo, uma frase minha, eu queria que você aumentasse isso. O empreendedorismo não precisa ser solitário. Isso é um bordão que eu levo assim desde muito tempo. Muito bom. Qual que é a sua experiência em relação a isso? Então, essa pergunta vem de encontro com a minha chegada em Cuiabá. Cheguei em Cuiabá em 2005, aliás, estamos em 2025. 20 anos. Tem 20 anos que eu estou em Cuiabá. E meu pai falou para mim, filha, se precisar começar, comece. Porque lá você não é uma estrela. Você não brilha como você brilha aqui. E aquilo me deu, assim, de impacto, uma dor, assim, no meu cardíaco, que, meu Deus, meu pai tá dizendo que eu vou sofrer, em outras palavras. Mas eu fiquei naquilo, né? Falei, não, eu vou. E eu vim porque eu casei, e meu marido é curitibano, mas mora aqui em Cuiabá já há bastante tempo. Diz ele, como assim? Igual eu falo, eu já sou uma cuiabana, amo Cuiabá de coração. Então, aprendi a amar Cuiabá, aprendi a amar as pessoas dessa cidade. E nesse primeiro 2 anos que eu estive sozinha, por conta de não ter o meu trabalho, não ter os meus estudantes, não ter amigos, não ter família, porque a família é o suporte de toda a minha essência, né? Então, eu tive esse momento de entrar na tristeza, na depressão profunda, até que eu transitei por todas as terapias, do tai chi, a acupuntura, do psiquiatra, ao psicólogo e a psicanálise, agora que eu estou fazendo as minhas limpezas energéticas com o psicólogo e com os terapeutas de barra de axis. Eu falo que todo mundo que está se colocando à disposição de ajudar alguém a se curar, ele precisa estar se curando todos os dias, porque o ciclo ele é de um dia, e nesse um dia tem muito tempo para você adoecer. Então você precisa ter pessoas para você criar uma conexão de leveza e de deixar leve também a vida do outro. Então o caminhar com os empresários, com as mulheres empresárias, com as mulheres que querem e que estão empreendendo, tem muitos ais, tem muitas dores, muita subida, muitas descidas que precisam ter alguém do lado para dizer, não desanima, vai dar certo e faz parte do processo. E é na dor que você alcança a felicidade, porque esse negócio de dizer que toda felicidade sem dor não existe. Então tem gente que diz para mim, Terezinha, eu não vejo você triste, você tá sempre feliz, você tá sempre com um sorriso. Sim, o sorriso é uma expressão de oração. E o sorriso é uma expressão de gratidão por você ter chorado de manhã ou de tarde ou antes disso, que você não precisou mostrar para o outro, porque o processo de interiorização da dor é teu. O outro não precisa saber que você está sofrido ou aprendendo algo com aquilo. Então você traz para aquela pessoa, se ela te perguntar,
o que você está passando, aí você passa o que você está passando. Porque ela se interessou em pegar na sua mão. Mas não queira falar para qualquer pessoa, em qualquer situação, quais os dilemas, dramas, tramas, dores que você está passando. Porque muitas vezes aquilo só vai aumentar a sua dor. Porque aquela pessoa de repente não sabe ajudar você a sair daquele lugar. Então é muito importante a gente perceber quem pode nos ajudar. Uau. Então, dentro dessa caminhada, a Terezinha Corrêa se colocou em Cuiabá como professora de geografia de contrato e, graças a Deus, muito bem acolhida pelas escolas por onde passei. Trabalhei em Cuiabá na Secretaria Municipal de Educação fazendo gestão juntamente com as diretoras, na resolução de conflitos internos dentro das escolas, que isso foi assim um boom para mim, porque como eu precisava estar bem para resolver conflitos interiores de dentro das escolas, aquilo veio ainda com mais força para eu olhar para a psicanálise e dizer, o meu lugar, a minha missão é aqui agora. Então, em 2019, eu já tinha terminado a psicanálise, mas não tinha ainda escolhido trabalhar com ela. E num processo de dor, que o meu marido viajava... Mais uma vez. Mais uma vez. É bom dizer que mais uma vez, em um processo de dor, onde Terezinha é do povo, do toque, de estar com pessoas e de se sentir coajudante, co-criadora de uma situação que, digo de passagem, de leveza, alegria e facilidade, que esse é o meu tema, que eu amo viver isso. Então, nesse processo de dor, que não estava leve viver a pandemia, meu marido viajando, que ele é caminhoneiro, eu não tinha escola, não tinha alunos, e eu tinha que aprender a dar aulas por um aparelho de telefone. E aquilo doeu, gente, doeu de um tanto que eu chegava a gritar em casa. Ah, cadê você? Por que você deixa todo mundo desse jeito? Briguei, gente, com Deus, com o universo, com meus mentores, com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, com todo mundo, inclusive comigo. E nesse meu processo de dor extrema, que foi um período assim que eu achei que aquilo nunca ia acabar, eu liguei para o meu psicanalista, que é o meu transferidor, a transferir a dor. Eu transferi a minha dor para ele e ele falou: Terezinha, por que você está sofrendo assim? Por que você não pega a sua consciência, o seu conhecimento e põe a favor dos outros que estão sofrendo? Você precisa sofrer, guria. Aí eu, como assim? Pega seu diploma, põe ele em prática, vai atender as famílias, liga para os teus alunos, liga para os avós dos teus alunos, faz seu trabalho, aproveita e faz seu estágio. Eu digo, ah. Aí ali no meu processo de dor, com a expansão da consciência, que uma sessão de psicanálise é isso, é você sair da sua dor e ver além dela quais são as possibilidades que essa dor traz para você pegar na mão de 1, de 2, de 3 e formar essa rede. E aí eu fui ligar para meus alunos que estavam perdendo avós, irmãos, tios, e fiz o meu processo de estágio sem remuneração, e foi o estágio mais lindo. Eu só precisava de 100 horas, eu fiz 250 horas. Olha ela! Tudo assim, com muita gratidão, com muita leveza, com muito amor. E naquele processo também veio uma gatinha em cima do meu telhado, magra, caindo os pedacinhos assim. Eu dei o nome a ela de Povo, porque o povo do universo inteiro estava sofrendo com aquele processo da 19. E o que acontece? Eu passei a me importar também com a gata, porque no meu processo de dor eu perguntei para Deus, por quê, né? E fiquei naquele surtei. E aí veio uma vozinha que eu chamo de meu mentor, da minha consciência, do meu anjo de guarda, e falou: se importe, você só precisa se importar. E aí eu olhei pra gata e falei: mas eu vou fazer o que com essa gata? Nem ração de gata eu tenho. Aí se importa. Aí eu vi que eu tinha comida pronta,
que eu fazia sempre sobra, graças a Deus, porque eu sempre espero que chegue alguém para almoçar comigo, que eu odeio ficar sozinha. Então, eu dei a comida para gatinha e desde 2019 até hoje o povo tá comigo. Já nasceu várias ninhadas. Coisa vários mais povinhos, linda, vários povinhos. Então, assim, ela tá super feliz lá em casa. Não desce, porque tem os cães que não deixam elas descerem, mas ela vem todo dia, de manhã, meio-dia e à noite para jantar. Ela bate Ela vem todo dia, às 3 vezes no dia. Então, daí surgiu também a psicanalista feliz, a partir de uma dor. E hoje eu atendo em 3 lugares em Cuiabá. E estou super feliz sempre. Que história, mulher. Que história. E assim, trazendo um ponto de reflexão para mulheres que empreendem e nos acompanham aqui, e ainda mais eu fazendo gestão de comunidade, com tantas mulheres que vêm assim, vem falar, vem conversar, e é muito sobre isso que eu falo, olha, dá uma olhada, dá uma analisada. Hoje eu até falei com uma mentorada minha em uma sessão de planejamento, né? E eu baixou assim o santo, né? Falei, olha, presta atenção. Falei, olha só, você acordou hoje. Exatamente. Você tá sadia. Olha teu corpo. Falei, você tá respirando. Você não precisa de um aparelho para respirar. Exato. Você não precisou de ajuda para chegar no seu negócio hoje. Olha, você tem um negócio. E aí fui falando. Aí ela foi ficando, sabe, assim, mas não é por nada, porque às vezes a gente esquece de tudo isso que a gente tem. Às vezes eu esqueço de tudo que eu tenho, do tamanho do trabalho que eu faço. E aí Deus vem, manda alguém falar comigo. Fala, ó, ela, ali, ó, tá esquecendo. Vamos mandando, ativando uma pessoa agora. Aí vai lá a pessoa e chega com uma pessoa e fala assim, no Instagram, no WhatsApp, fala assim, Vivian, você não tem noção daquele dia que você falou aquela mensaginha, não sei o que, aquilo lá. Eu saí dali aquele dia, fui falar com não sei quem, fiz tal coisa e fez tanta diferença. Aí eu falo, peraí, não tô atuando no mundo. O que eu tô fazendo, as pessoas estão enxergando, tá tendo movimento. Então, muitas vezes a gente precisa ter essa consciência do quão grandiosa é a nossa vida. E aí tem esses dias aí, ó, da dor, dia da dificuldade. Sabe o que você faz? Fez tudo que você podia fazer? Não depende mais de você? Vai cuidar de alguém. Lembra de fazer o seu, mas fiz. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer um café, eu tinha que buscar água, eu tinha que abrir o portão. E agora? Não, agora eu tenho que esperar as pessoas chegarem. Tem alguma coisa pra você fazer? Não. Tá te causando angústia esperar? Tá. Vai limpar uma prateleira? Vai responder aquela pessoa que te pediu uma ajuda de uma outra coisa que nem era pra pagar, mas enfim, vai ajudar essa pessoa. Porque quando a gente vai se colocando nesse caminho do servir, é corrente, gente. Eu faço bem aqui, o bem vem pra mim aqui. Vem por outra pessoa, vem num outro momento, mas ele vem. Quem planta, não tem, eu falo bem assim, que eu não tenho medo do meu amanhã, porque eu tenho certeza do meu plantio. Exatamente. Então, se você tá com esse medo, talvez, sua consciência esteja alertando que o seu plantio não tá legal. Ou talvez está faltando plantar. Tem gente que não fala. Não planta e... Não é que planta errado, só não planta. Né? Então, que também é uma decisão. Não decidir é decidir, né? Então, só para vocês alertarem. Se a Terezinha passou por todas essas coisas, ela teve os 2 momentos de dores, e no momento de dor dela, ela viu uma situação, opa, isso daqui acho que pode ser que ajude outras pessoas. Olha, isso daqui pode ser que eu consiga, né, agregar outras pessoas. E é esse caminho, gente. O empreendedorismo é sobre isso. E só pra gente, ela vai trazer um negócio muito legal agora pra vocês, tá? Mas antes, só pra vocês entenderem, gente, o empreendedor, eu ressalvo todas as vezes, o empreendedorismo, ele não é solitário. O empreendedorismo não é só abrir um negócio. O empreendedorismo, ele é um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele não precisa ser pesado. Ele não precisa ser triste. Ele não precisa ser um caminho de solidão. Você pode, sim, ter o seu negócio, ter um CNPJ ou não ter, ser um CLT ou ser um concursado, mas ter ali um negócio no paralelo, vender teu bolo, vender uma natura, eu não sei, fazer uma unha, fazer um bolo, fazer uma faxina. Isso também é empreender. Você está empreendendo. Porém, você às vezes fica triste sozinha porque você não convive com outras pessoas. Então, conviva com outras mulheres. Participem de comunidades, participe de encontros de network que tem a ver com o seu propósito. Ressalvo isso, não vai em qualquer lugar. Vai lá, experimenta.
Legal, fez sentido? Vou voltar outra vez. Não fez sentido, não entendi nada do que elas falaram, me senti perdida. Procura outro lugar. É igual igreja, é igual academia, é igual atividade física, é igual lugar que você vai comer. Exatamente. Você foi comer no lugar, não gostei. Não precisa falar mal, não volta lá. Vai para outro, né? Fui numa igreja, não me senti confortável lá. Vai experimentar outro. Quantas igrejas tem em Cuiabá? Da mesma igreja, da mesma referência, o tanto que tem. Todo bairro tem. Exatamente. Não é franquia não, gente, igual Sub, McDonald's, que é tudo no mesmo lugar, mesma coisa, entendeu? Fui lá falar com uma psicóloga, sei que estou precisando de ajuda emocional. Foi lá conversar, não gostou? Procura outra pessoa, gente. Às vezes a pessoa tem um jeito de falar que não agrada você. Eu tenho um jeito único de falar. A Terezinha tem outro jeito único de falar. A Nicole tem outro jeito único de falar. Às vezes você vai falar com uma pessoa, não gostei, achei ela muito, como dizem meus filhos, você delonga demais, você demora demais para explicar uma coisa. Eu gosto de, fulano já é mais objetivo, então tá tudo bem, tá tudo certo. Eu até brinco, falar, eu não sei contar nada assim resumido, então nem pergunta pra mim. Se quiser uma versão detalhada da situação, pode contar comigo. Pode contar com a gente, que a gente é faladeira de... Esses trem assim, não. E tá tudo bem, é o jeito da pessoa, né? E aí a gente tem que entender esse caminho. Só que aí, Tereza, só pra gente cair aí no nosso storytelling, porque tem que ser interessante isso daqui, né? Aí aí juntou com a turma daqui, conheceu gente daqui, e aí eis que tem novidades. Com esse movimento de estar contra as mulheres, temos novidades. Antes de você contar a novidade, eu quero que você me fale sua experiência. Tá, Nicole? Eu quero até isso daqui, se puder trazer isso pra gente postar lá. Sua experiência no Jornada dela. Você falou tão bonitinho pra mim num dia lá no celular, e aí você falou um pouquinho. Eu queria muito que você trouxesse pra mim como é que foi sua experiência no evento que a gente fez, gente, o Jornada delas, que aconteceu em maio deste ano, de 2025. Conta aí, como foi? Então, o Jornada delas foi assim, só pelo nome eu falei, nossa, que fantástico. Essa jornada é pra mim. E logo de cara que eu vi o convite, eu já abracei o convite e fui para o Jornada. Cheguei àquele lugar encantador, um acolhimento perfeito. Foi fantástico. E fiquei olhando as coisas, as pessoas, o movimento, as falas, a pegada. E foi assim, muita conexão comigo. Eu falei, gente, é sobre isso, eu quero isso. É a simplicidade, a leveza, o acolhimento, o mão dada um com o outro. E depois da lida delas, na jornada delas, eu falei assim, é o meu momento agora de fazer a jornada da felicidade. E eu liguei para a Vivian, para falar, Vivian, o seu movimento foi tão despertador dentro de mim que eu vou fazer a minha jornada. E ela falou, nossa, que fantástico. Agradeceu e falou, vai sim, vai ser bom. E eu fui com medo, falei assim, vai vir 5 pessoas, eu acho, porque quem vai se conectar com isso. Mas... Cuidado. Às vezes você mesmo tenta parar o que você quer fazer. Uau. Então, dentro desse movimento de você sonhar, você planejar, executa. Se vier uma pessoa para o seu movimento, é quem realmente precisa desse movimento. Então, se vier 2, é quem precisa do movimento. E o meu movimento foi fantástico. E hoje aqui no Faladeiras, eu quero dizer da minha imensa gratidão de poder dar o primeiro passo na criação das jornadas. Eu já estou pensando em outras, né? Vou fazer uma outra aí logo, depois já vou lançar também para vocês saberem nas redes. E é sobre isso. Então, quando a gente se sente sozinha, a gente se sente insegura, incapaz. E quando a gente se abraça, se conecta com o outro, você se sente forte. Você se sente que é possível. Você se sente que é capaz. E o delas, a jornada delas, me deu esse impulsionar para realizar. Uau, que lindo. E foi fantástico. E por isso eu estou aqui para dizer que esse movimento de mulher liberta não só a mulher e a criança que tem dentro de você, mas ela também empodera e faz o ser masculino também ir junto.
Porque não tem um grande homem sem uma grande mulher atrás, mesmo que ela seja pequena, tá? Verdade. Porque é nos pequenos frascos que a gente acha as grandes essências. Verdade, muito importante. E você trouxe uma coisa assim que empodera mesmo, porque às vezes a mulher ela vai num evento e ela tá com um sonho, um desejo de fazer alguma coisa, não igual aquilo, mas tá com um desejo de fazer alguma coisa. Só que aí ela vai meio assim, às vezes foi porque uma amiga convidou, né? E aí vai indo. Quando a pessoa chega, que ela vê, e aí dependendo, claro, do que é entregue no evento, se entrega com verdade, se entrega com carinho, se fala das vulnerabilidades, fala das fraquezas. Eu achei o máximo, porque eu deixei as meninas soltas com o que elas iam responder, né? Um pouco preocupada também, mas enfim, deixei solta, né? Porque elas iam responder. E aí a Karina me solta e fala assim, ainda devo. Aquilo pra mim foi fantástico, quando ela falou assim, né, veio falando da jornada, do trabalho dela, onde que ela tava, não sei o que, e ainda devo, né, então assim, é sobre isso, gente, as pessoas devem, as pessoas ainda não tá com a vida toda organizadinha, gente, quem tem tudo organizadinho não tá mais aqui, já ó. Eu sempre falo que já foi. Dentro da vida sempre vai ter um BO, vai ter um deslize, vai ter um perrengue. Tem. E o importante é não desistir. Todo mundo tem um parente problemático, todo mundo tem uma coisinha lá atrás. Você falou, meu Deus, não quero, tomara que ninguém saiba que eu fiz isso. Todo mundo tem uma situação, falou, isso aqui eu não sei nem como que eu resolvo isso, estou esperando a hora certa de resolver isso. Todo mundo tem, gente. Às vezes a pessoa não tem nada na área financeira, mas tem no relacionamento. Às vezes a pessoa não tem no relacionamento, tem no financeiro, mas tem uma coisa de saúde que nada consegue ser resolvido. Às vezes a pessoa tem só um bloqueio que ela não sabe nem de onde que vem. E é sobre isso. Então, esse movimento que muitas vezes você quer fazer aí no seu trabalho, no seu servir, pode inspirar e ajudar outras mulheres. Então, não para não. Alguém se inspira em você. Tô falando isso porque de vez em quando eu também preciso falar isso pra mim. Então, tô falando pra vocês. Certeza. Aí, desse dia, falou assim, peraí, não foi só isso. Não foi só a Jornada da Felicidade que saiu. Tiveram outros encontros, outras ideias de coisas que vocês já vinham sonhando juntas. Eu queria que você aproveitasse, falasse um pouquinho e já fizesse um convite. Oh, uau! Gratidão, lindeza! Então, vocês já me conhecem aí da rede social, vocês sabem que eu, Thaisa e Débora, numeróloga, a Thaisa do Google, a gente tem um grupo chamado Elas em Sucesso. Inclusive, tem até um canal no YouTube. Então, nós, com a nossa ida até a jornada delas, nós, com certeza, ficamos totalmente alvoroçadas, totalmente arrepiadas, com a cabeça fervilhando de ideias, e a gente vai lançar o nosso evento chamado 360. Posiciona 360. Então, a gente vai agora, dia 16 de agosto, fazer o nosso evento. E você que está aí assistindo o nosso podcast da Faladeiras com a Vivian Carla, já coloca aí na sua agenda. Nós teremos lotes de compra dos ingressos, né, da participação, e não fica de fora. Vem pegar na nossa mão. Já fiquei sabendo hoje a data, já coloquei na agenda. Das 13 às 17 horas também. Das 13 às 17 horas. E aí vamos falar desse lugar, que é o auditório do Cuiabá Lar Shopping. Gente, que lugar incrível. Se você não foi ainda, vá, tá? Ah, mas tem hotel que tem. Gente, lá é muito... Sabe por quê? Porque ele tem estrutura de teatro. O que é estrutura de teatro? O palco, ele fica aqui e os bancos vão aqui. Então, não tem o risco de você ficar vendo cabeça. Sim. Eu odeio lugar que eu eu cabeça. Amei. Foi tudo perfeito. Ainda mais com toda essa altura que Jesus deu, né? Eu não consigo enxergar. Se o banco não for alto, eu já desanimo. Já me dá um sono, já pego o celular pra mexer. Tem muita gente na minha frente, eu não vejo o slide lá na frente. Então, não gosto dessa situação. Então, assim, fazendo um convite pra vocês, o auditório é maravilhoso. Tem estacionamento gratuito, tá? Então, assim, o estacionamento é perto, não é aquele estacionamento lonjão. Certo. Então, ele é perto, você não pega chuva, não anda no sol quente, não tem nada disso. Tem elevador, inclusive, tá? Você vai chegar lá, você vai apertar lá, vai no elevador do segundo andar lá. Só tem um auditório, então não tem perigo de você ficar igual que a sala. Onde que é? Não, é muito tranquilo de chegar lá. Miguel Sutil, gente, localização excelente. O Uber para lá dentro, não tem aquele negócio de, se eu ficar lá fora é perigoso, não tem isso. Então, extremamente, se você vai de ônibus, na Avenida CPA, também super perto, acho que dá 2 minutos, 3 minutos a pé.
Então, assim, eu sou meio suspeita de falar, tá? Porque eu gosto muito. E o atendimento da equipe é maravilhoso lá com quem faz evento. Inclusive, recomendo para você que faz evento, quando for fazer, chama a gente. Aí a gente manda o telefone. O pessoal lá da Todime é maravilhoso, né? Então, e as meninas estão lá. Eu tô muito feliz já de ter dado certo, de vocês Estamos irem lá. muito felizes. Fiquei muito feliz. E a gente vai esperar você lá, porque a gente quer lotar aquele espaço. Vai, sábado à tarde, super tranquilo. Dá tempo de você ir no salão, dá tempo de você resolver suas coisas em casa, deixar o almoço pronto, deixar as crianças aí com o papai, com o vovó, com o titia. Tira essa tarde pra você. Vai lá, tem cartãozinho, leva na bolsa, faz network, conversa com as colegas do lado, vai no banheiro, conversa com outra colega, presta atenção no conteúdo, vive essa tarde, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Vai Bora, ser eu vou, incrível. você vai? Eu? Com certeza. Nicole, vai também, Nicole? Vai ter que ir, Nicole? Vai ter que ir, aí vai ter que ir, porque agora eu já falei que você vai, agora você vai ter que ir. Gente, mas ó, entre em contato com as meninas, nós vamos deixar aqui o Instagram da Terezinha, vamos deixar o Instagram também do Elas Enes. Tem o Instagram, o canal? Tem o canal, tem tudo bonitinho. Vamos deixar aqui pra vocês na nossa legenda. E o telefone pra vocês entrarem em contato. Aproveita e compra no primeiro lote, porque você economiza. Vai ser bem precinho de banana. Lote? A partir da segunda-feira. Já tá aí, já vai estar no ar, então tá tudo certo. Então é sobre isso, tá? Então fica o convite, vocês vão ver eu falando sobre isso na rede social, possivelmente vai ver, com certeza. Com certeza. Então eu vou estar lá e eu quero muito que vocês estejam lá comigo também. Vamos prestigiar o que é nosso, tá? Hoje eu vi um post bem assim. Se fosse um produto da Virgínia, você comprava. Mas como é da sua amiga, depois você vê. Aí tava embaixo, esse post não é sobre Virgínia, né? Então é sobre isso. Então, se fosse de alguém de fora, né? Qualquer outra pessoa que já é famosa, você já ia, já quero saber, já quero comprar, já pôr na agenda. Mas é da Terezinha, mas é da Thaís, mas é da Débora, mas é da Vivian, é daqui, ó. Eu falo com elas outro dia, parece que não tem valor. Valorize as pessoas da sua terra. Tem muita gente boa em Cuiabá, tá bom? Com certeza. Minha querida amiga maravilhosa, quero te agradecer por esse momento juntas. Que Deus abençoe imensamente sua vida, sua jornada, tá? E que a gente possa fazer novas conexões, que a gente possa aprender muito juntas. Eu quero aprender muito com você. Eu tenho muita vontade de chamar você um dia pra gente fazer uma tarde com a Barra, né? A Barra. Vamos sim. Tem um... Já tem voucher aqui pra você. Que delícia. A Barra tem um significado muito grande na minha vida. Minha mãe era facilitadora, né? Minha mãe era terapeuta de barra de Axis. E a barra de Axis trouxe os últimos 2 anos da minha mãe uma leveza muito grande pra vida dela. Eu tenho muita gratidão pela barra. Eu também. E com certeza vai ser um prazer, né? Receber esse cuidado seu e também porque eu vou lembrar da minha mãezinha. Ai, que delícia! Uma saudade gostosa. E agradecer pela sua presença e que Deus abençoe imensamente sua vida. Gratidão, Vivian Carla. Que bom fazer esse papel de correr suas barras com você, buscando essa memória afetiva da sua mãe. Vai ser, se já é encantador, essa vai ser incrível, então. E eu quero agradecer muito vocês daí, a Vivian daqui, por ter me convidado e dizer que estamos juntas, porque a graça da vida é servir. E se a gente não serve para servir em presença, em doação, em amor, a gente não serve para nada. Então vamos espalhar a nossa essência do amor. Vamos espalhar a nossa essência da doação e ser presente na vida de quem está presente no nosso presente. Ai, que lindo, Deus te abençoe, gente, parabéns. Encantadora. Parabéns por todos os seus movimentos, parabéns por você ser doação, porque a nossa essência só é significativa quando a gente é lembrada pelo que a gente fez, pelo que a gente foi, pelo que a gente passou para o outro. Então, que a gente espalhe o aroma do amor. Isso é maravilhoso. Gratidão, gratidão. Gratidão, você que nos acompanha, gratidão Família Conexão, gratidão Nicole, gratidão Hugo Farias, gratidão todo mundo que nos dá esse suporte, todo esse amor pra gente continuar fazendo o nosso melhor aqui. Até a próxima. Uhul. Deus abençoe. Uhul. Beijo grande.